A paz do Senhor, amados. Estou feliz de estar aqui na casa do Senhor adorando ao Senhor com os amados irmãos. Fico feliz por visitar essa casa, essa Assembleia de Deus, a qual a nossa irmã nos convidou, né? Convidou já há algumas semanas. Trago um abraço da minha pastora. Eu sou evangelista ali, estou evangelista ali na Igreja Metodista, aqui em Parque Paulista, pastora Angélica Farinazo. Soube que ela já trouxe a palavra do Senhor aqui já, né? Já veio aqui adorar o Senhor com os irmãos. Deixo aqui um abraço também ao nosso irmão, né? O pastor Samuel, é isso? Pastor Samuel. E digo aos irmãos que eu estou feliz por estar aqui, porque não há um outro lugar melhor que nós poderíamos estar, senão na casa do Senhor, para glorificar e exaltar os seus feitos. Mas eu não posso ficar nas minhas palavras, né? Nós viemos aqui para trazer uma palavra. E a minha única pretensão é, como o meu nome traduzido é, que eu possa ser um presente de Deus para vossas vidas. Quem não sabe, Jonathan é presente de Deus. Então, o meu desejo é um pouco pretensioso, de ser um presente de Deus para a vida dos irmãos, e que eu possa ser. Eu quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Eu meditei na palavra do Senhor e pedi a Deus a sinalização dos céus, e a confirmação veio ao longo do culto, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos, e sim direcionados por Deus, né? E diz assim somente o versículo 1, irmãos, né? O tema do texto assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Os irmãos podem se sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. O livro de Eclesiastes, irmãos, é um livro a qual ele é o 21º livro da Bíblia, a qual uma das disciplinas, a qual quem é um estudioso da Bíblia sabe, é um livro a qual ele traz alguns textos escritos por Salomão. Alguns remetem à sabedoria, a qual ele é muito conhecido porque para ele tudo é vaidade. Mas o que nos alegra nesse livro poético, no que nos remete nesse livro, um dos livros poéticos, é que ele, um homem a qual no auge da sua idade, um homem a qual em determinado momento da sua vida, Deus dá para ele, né? Quando ele pede, Deus pede, fala para ele pedir qualquer coisa, ele pede a Deus sabedoria, e Deus concede um algo mais. Esse homem, ele se encontra nesse momento a qual ele escreve esse livro, na seguinte situação: o homem mais sábio que já caminhou pela terra, porque a palavra diz que ele não teria alguém mais sábio até ele, e depois dele também mais ninguém. Então, esse homem, no auge da sua idade, da sua maturidade, digamos assim, ele escreve um livro a qual ele reflete, ele começa a refletir, não por conhecimento que ele havia agregado em sua vida, mas ele começa a refletir sobre situações a qual ele viveu. E é assim que nós também devemos viver a nossa vida, refletir e aconselhar por aquilo que nós já passamos. Afinal, quem em sua vida nunca recebeu um conselho de um pastor, ou da sua avó, ou do seu avô, ou de algum ancião, onde algumas igrejas tratam os presbíteros como anciãos? Quem nunca recebeu um conselho? E é assim, essa palavra para nós, ela é um conselho para as nossas vidas. E que conselho é esse? Algo que é tão simples, mas é algo que é tão determinante. Por quê? Porque aqui tem uma palavra que é a palavra base. A palavra base para a vida do crente, ela está aqui chamada de tempo. O crente, quando ele se apega ao Senhor, ele tem que entender que ele está arraigado ao tempo. Significa, ele está submisso ao tempo. Nós vivemos tempos que temos que entender que quando nós
se apegamos ao Senhor, temos que entender que temos que sentar para sermos discipulados, para então sermos consolidados e depois sermos enviados. Só que parece que os dias passam, as pessoas hoje, no nosso cotidiano de vida louca, que parece que comemoramos o ano novo, foi há 15 dias atrás e já estamos no segundo semestre desse ano de 2024. Parece que os dias, as horas dos dias estão passando rápido. Você almoça, daqui a pouco já anoiteceu e daqui a pouco você tem que dormir, porque no dia seguinte se inicia a rotina e tudo nessa rotatividade. Então estamos vivendo numa loucura. Estamos vivendo em dias que parece que o mundo não se preocupa mais com algo chamado amadurecimento. E nós precisamos passar por esse amadurecimento. Nós temos que entender, porque afinal de contas, se você está aqui hoje, você um dia, pelo menos em média, com seus 4 ou 5 anos de idade, você entrou numa escola, a escola onde você chamava os professores de tia, na escola onde você foi ensinado, você foi alfabetizado. Até os dias de hoje, se você não chegou a fazer uma faculdade, você estudou pelo menos 14 anos de sua vida. Então, por que você acha que no momento que você aceita Cristo, porque você entende os desígnios e o que Ele tem para a sua vida e que as coisas vão ser rápidas? Eu quero te falar o seguinte, meus irmãos: se você tem a necessidade, se você tem, na verdade, o desejo de estar crescendo na obra de Deus, aprenda o seguinte: aprenda a sentar e ser discipulado. Aprenda a sentar e aprender na presença de Deus, porque todos aqueles que foram chamados por Deus, eles passaram por um momento na sua vida a qual o tempo lhe consumiu bastante. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque a coisa que mais consome a nossa vida sempre vai ser o tempo. Nós temos um prazo de validade. O Senhor já determinou para as nossas vidas que após os 70 seria apenas enfado e cansaço. Hoje o ser humano, eu trabalho como motorista de aplicativo. E hoje é muito normal pegar senhoras com seus 90, 100 anos, lúcidas, falando bem, e falando: olha, eu tenho 100 anos. Eu falo: nossa, você está bem assim? Não parece. Hoje é normal, hoje o nosso povo está muito longevo. Mas eu quero te falar o seguinte, irmãos: algumas coisas que o tempo nos consome, e o tempo ele nos leva a entender que tudo que ele nos dá é uma capacidade. E o Senhor, nessa noite, Ele quer capacitar a nossa vida para entender alguns desígnios, algumas coisas que Ele quer para todos nós. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que eu quero viajar agora um pouco pela Bíblia. Diz a palavra do Senhor que, no começo da Bíblia, um homem chamado Noé, ele era um homem simples, assim como você e eu. Naquela época era o trabalho comum, era um homem que ele era agricultor, ele cultivava, ele tinha sua família, sua esposa, seus filhos, e ele escutou uma voz, e aquela voz o chamou, e aquela voz lá em Gênesis, no capítulo 6, o chama para que ele construísse uma arca, porque o homem era mau, o homem, ele padeceria, o homem mau que não era apegado ao Senhor, padeceria de destruição, e somente naquele momento seria ele e a sua família e as noras que ele tinha. Deixa eu te falar o seguinte, meu irmão e minha irmã. Às vezes, você acha que Deus te chamou para uma obra e você não vai ter a capacidade. Noé não sabia nada de marcenaria, mas Deus o capacitou. Você acha que esse chamado que Deus te colocou com uma responsabilidade sobre os seus ombros, você está achando que, meu Deus, Ele pegou e chamou você e Ele está enganado. Deixa eu te falar o seguinte: pessoas vão falar como falaram de Noé, que ele era louco, que nada iria acontecer. Pessoas viam ele construindo a arca e falavam que aquilo era loucura. E algumas pessoas com certeza já se levantou e falou para você: você tem um chamado, isso é uma loucura. Deus não está contigo. Deus não vai fazer nada com você, mas eu quero te lembrar o seguinte: quem está sobre a presença do Senhor entende que o tempo não é nada.
Diz a palavra do Senhor que foram 100 anos construindo a arca. E eu estava estudando a Bíblia, além dos 100 anos, após o dilúvio chegar, após a arca subir, a arca descer, foram praticamente 1 ano que ele viveu. Irmão, deixa eu te falar, irmãos, você pode achar que os tempos estão sendo dificultosos para a sua vida, mas eu quero te lembrar o seguinte. Primeira coisa que eu quero te lembrar nessa noite: o tempo pode tentar consumir a sua paciência e consumir a tua confiança. Mas eu quero te falar que o meu Deus, Ele te capacita nessa noite para fazer coisas extraordinárias. O meu Senhor está capacitando pessoas que nunca imaginaram colocar a mão em coisas que ele hoje tem medo. Mas eu quero te lembrar o seguinte: você só está apenas no começo do trabalho. A palavra diz que ele ficou, na pior parte do trabalho dele foi aquele 1 ano pendurado lá. Diz a palavra que foi no monte. A arca ficou 1 ano no monte. Diz um estudo que eram 17 horas de trabalho ininterruptas, ou seja, para cuidar de todos os animais, eram 17 horas de 24 horas de um dia, ou seja, o homem tinha pouquíssimas horas para descansar. Eu quero te falar o seguinte: Deus vai fazer num período, após esse período longo que você estava desacreditado, após esse período longo que pessoas debocharam da sua vida, achando que você não seria capaz, pessoas vão ter que ver a chuva da bênção de Deus chegando em sua vida. Aquela arca que salvou Noé representa a obra de Deus na sua vida, salvando a sua família. Sobre a sua vida existe uma responsabilidade. E essa responsabilidade, a qual o Senhor decretou, e até mesmo você chegou a um ponto de não acreditar, eu quero te falar o seguinte: vai salvar a sua família, vai salvar aqueles que você ama. Por mais que você ache que não, sobre a sua vida existe uma responsabilidade. Toca no ombro do irmão que está do lado. Você está aqui comigo, irmãos? Aleluia. Toca no ombro do teu irmão e diz aí: sobre você é uma responsabilidade. Sobre você é uma responsabilidade. Deus conta contigo. A sua família não vai morrer. A sua família não vai morrer. O inimigo acha, ele está rindo, achando que tudo se acabou. O que você está fazendo é loucura. Você saiu da sua casa quinta-feira, frio. Você poderia estar pedindo, vendo algo no Netflix. Você podia estar pedindo comida no iFood. Você poderia estar fazendo um monte de coisa, vendo um videozinho no TikTok, mas não, você veio para a casa do Senhor para glorificar, exaltar o nome dele. Sabe por quê? Porque na sua vida tem um propósito. Na sua vida tem um propósito. E eu glorifico a Deus porque você já entendeu. Você se deslocou da sua casa nessa quinta-feira. Você chegou aqui para glorificar, exaltar o nome dele, entendendo que na sua vida há um propósito e ninguém pode parar o propósito. Todo crente tem um propósito. Aleluia, aleluia. Não se preocupe, irmãos. Não se preocupe, porque Deus te capacita. Deus te capacita, meu irmão e minha irmã. Eu glorifico a Deus, porque logo depois da história de Noé, a gente vai viajando na Bíblia e vai lembrando de algumas coisas. Diz a palavra do Senhor, um pouco depois, já em Gênesis 12, que Deus chamou um homem e a sua família. A família dele se restringiu o homem, a esposa e um sobrinho. Aquele homem, irmãos, deixa eu te lembrar o seguinte: aquele homem, ele tinha simplesmente tudo. Aquele homem tinha tudo. Mas aquele homem, aquele homem, ele ouviu uma voz. Ele abriu mão de tudo. Abrão abriu mão de tudo. Significa o quê, irmãos? Ele não quis saber se a família, que era idólatra, ia mandar ele ficar. Ele não queria saber se os bens, Deus sabia que os bens não iam segurá-lo. Aquele homem, ele detinha um poder aquisitivo tão alto. Ele tinha tanto dinheiro que quando ele sai, ele já sai na bênção. O sobrinho segue. Você vê a história de Abraão. Abraão não teve necessidade. Abraão, por onde ele passou, ele queria sair. Teve fome na terra? Teve. Ele chegou ao Egito para poder comprar comida. Ele não tinha necessidade. O Senhor não operou com ele.
dando providência de necessidade básica, mas sim pela sua obediência multiplicou muito o que ele tinha. Mas eu quero te falar o seguinte, irmãos, a segunda capacidade que o meu Senhor, Ele está te derramando a ti nessa noite, é a capacidade chamada coragem. Por mais que você não queira, por mais que tenham falado, por mais que o inimigo sussurre ao seu ouvido e tente te amedrontar, colocando medo e fazer você parar na sua caminhada e no seu chamado, eu quero te lembrar o seguinte: o Espírito Santo te encoraja nessa noite. O Espírito Santo, ele te enche de uma coragem que as coisas não vão te segurar. A tua família não vai trazer palavra contrária para você e você não vai se deter a coisas pequenas, porque você serve um Deus altíssimo, que Ele é perfeito, que Ele é real e que Ele fala conosco. Glória a Deus por isso. Eu sinto a presença do Senhor aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Aquele homem, ele cumpre o seu chamado, a sua descendência vai viver em terra estranha, passa por prova. Deus levanta um homem esquecido no meio do deserto. Eu não sei que deserto você tem passado, irmãos. Eu não sei que deserto você tem passado. Mas Deus se apresenta a um homem no meio de uma sarça ardente, como resposta de oração. Você é resposta de oração para a salvação de uma casa. Você é resposta de oração. Todo mundo que um dia foi chamado por Deus é a resposta de oração para alguma causa. Diz a palavra do Senhor, lá em Gênesis, já em Êxodo, no capítulo 4, Deus chama Moisés. Moisés, ele se sente uma pessoa incapacitada. Ele começa no capítulo 4 de Êxodo, ele se acha incapaz. Porque Deus chamou ele simplesmente, imagina você ou eu, do nada, fazendo seus afazeres, cuidando do gado no meio do deserto. Deus chama Moisés e você vai falar na frente do homem mais poderoso da terra da sua época. Você pode considerar que seja o presidente da Rússia ou o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, quem você julgue que seja a pessoa mais importante. Talvez a pessoa mais importante que você acha que seja aquela pessoa que você tem que pregar o evangelho porque Deus está mandando. E aquele homem, ele se julgou: Senhor, eu não posso, porque eu sou um homem de dura fala, eu sou de fala pesada. E Deus quer te derramar nessa noite uma terceira capacidade, que é a capacidade de autoridade na fala. Deus pega os crentes que estão aguardando numa promessa esse tempo. E eu quero te falar o seguinte: você que tem a chamada da palavra, você que tem a chamada para cantar, você que tem a chamada de mestre para ensinar, Deus te capacita nessa noite. Não se julgue incapaz, ô homem de impuros lábios ou de lábio pesado. Há uma unção nessa noite, a qual o Senhor está derramando uma capacidade. Eu quero ver crente aqui nessa noite que está recebendo essa capacidade, irmãos. Sinalize para o céu, irmãos, que você quer essa capacidade. Você que se sente incapaz, você que se acha, ou você que alguém já falou que você não alcançaria. Eu quero te lembrar o seguinte: você vai alcançar aquilo que o Senhor já determinou. E o tempo não vai consumir a sua fé. Aleluia! O tempo não consome a sua fé, irmãos. O tempo é somente um local de tratamento de Deus para a sua vida. O tempo é tratamento de Deus para a sua vida. Moisés, ele ficou 40 anos no meio do deserto. Deus não esqueceu dele. Você acha que Deus se esqueceu de você? Você realmente acha que Deus se esqueceu de você? Eu quero te falar, irmãos, que Deus não se esqueceu de você.
São quase 20 anos servindo a Deus. Desses quase 20 anos, bota aí 16, em Assembleia de Deus. Existem promessas que já se cumpriram, promessas que se cumpriram rápido e promessas que ainda vão se cumprir. E eu estou aqui buscando força como Caleb, aguardando que as promessas do Senhor venham se cumprir. Eu creio que as promessas do Senhor vão se cumprir em minha vida. O que movimenta o crente? Primeiro de tudo, tem que ser o que está lá em Lucas 10, 27. Amará o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Mas quando você ama a Deus, você se agarra a Deus, você senta para ser discipulado, aí você é batizado, aí você é selado com o Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo. E aí você entende que você é consolidado na fé, que as provas, os problemas não vão te arrancar da presença de Deus, e começa a servir. Deus coloca em você em promessas. Deus coloca você no trilho das promessas. E como eu posso receber as promessas? Faça como esses homens de Deus. Eles caminharam na presença de Deus, eles não reclamaram de Deus, eles permaneceram fiéis a Deus. Deus quer a sua fidelidade. Quando você anda na fidelidade, a promessa de Deus vem ao seu encontro. Aleluia! Glória a Deus! E Deus está te derramando também nessa noite uma capacidade de ousadia. Diz a palavra lá em Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43, conta a história do homem enquanto Jesus passeava na terra lá em Jericó. Um homem cego de nascença, ele começou a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Os discípulos o enxotavam: sai daqui, rapaz, para de incomodar o mestre. Irmãos, eu quero te falar o seguinte: é para você incomodar o mestre, é para você chamar a atenção de Jesus. Existem coisas que eu não posso fazer, irmão Luzinete não pode fazer, pastor Samuel não pode fazer, tem coisas que você tem que fazer por você. O quanto você tem incomodado a Jesus, o quanto você tem buscado a Deus, o quanto você tem se colocado, se jejuado, se consagrado, feito a leitura da palavra, se separado para Deus. Nós não podemos perder nosso tempo, irmãos. O mundo está aí. O celular era uma bênção. Ele é uma bênção, mas ao mesmo tempo que ele é uma bênção, ele pode levar você à ruína. Tudo de bom e tudo de que presta está aqui. Faça você bom uso. Faça você bom uso e faça você bom uso do seu tempo, porque o tempo não volta. O tempo não volta. Aquele homem, ele estava à beira do caminho e foi curado. Aquele homem, ele rompeu. Ele rompeu qual barreira? Ele rompeu a barreira da indiferença. Eu quero te falar o seguinte, meus irmãos, que a capacidade de romper a barreira da diferença está sobre a sua vida. Por mais que pessoas olhem para vocês com indiferença, chame a atenção de Deus e faça a diferença para a sua vida. Chame a atenção de Deus, chame a atenção. Como você pode chamar a atenção de Deus? A receita ela é básica, seja aqui na Assembleia de Deus, seja na Metodista ou seja na Batista. Busca o Senhor através de jejum e oração. Buscai o Senhor enquanto pode. Buscai o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabe. O meu Senhor, ele se alegra em abençoar seus filhos. Não diz a palavra que mesmo vós, sendo os maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos? E imagina o vosso Pai Celestial, que sabe dar coisas muito melhores, irmãos. Deus tem bênçãos para as suas vidas. Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Deus tem bênção para as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus. E a palavra do Senhor. Essa água é minha, irmã? Amém. Aleluia. A palavra do Senhor, irmãos, ela traz, ela remete a coisas tão lindas em questão de tempo, que uma das passagens mais lindas da Bíblia, que eu considero um dos meus livros favoritos, de umas passagens mais lindas, que faz referência a Jesus Cristo, é a
passagem que ficou no meio do caminho ali, que é de José. José começa lá em Gênesis 39, diz a palavra que por causa de um sonho, fala para o teu irmão do teu lado, por causa de um sonho, José, ele foi lançado na cisterna por causa dos seus irmãos. Não conte seu sonho para qualquer um, porque pessoas vão tentar matar os seus sonhos, e essa pessoa pode estar mais perto do que você imagina. Mas diz a palavra que José, ele recebeu um sonho, por causa de um sonho é vendido como escravo. Eu quero te falar o seguinte, por mais que você ache que você seja escravo, eu quero te lembrar o seguinte, não tem nenhuma prática que você esteja fazendo que você vai ser escravo. O meu Senhor, Ele liberta, e Ele está aqui nessa noite para te libertar de qualquer prática que tenha te escravizado. Qualquer coisa que tenha te escravizado, se apresente ao Senhor, que Ele está te libertando. Mas José, de escravo, ele prosperou, porque sobre ele havia uma promessa. Tentaram seduzir José, chamaram ele para se deitar, e ele foi fiel. Diz a palavra que ele correu do pecado. O problema é que tem muita gente que não tem vergonha, o pecado está ali e mergulha no pecado. Todos os homens de Deus, eles alcançaram as promessas porque se mantiveram fiéis. Diz a palavra que ele pecou, foi armado uma cilada ele não pecou, perdão, foi armado uma cilada pelo inimigo. O inimigo o levou como preso ele prosperou. Os irmãos sabem que ele foi usado para revelar os sonhos a Faraó e chegou a governador do Egito. Em tudo José não pecou. Você quer ser próspero no seu chamado? Se mantenha fiel e não venha pecar. E como que eu faço isso? Eu já dei a receita, eu não vou repetir. Não adianta fazer vãs repetições. Vocês são inteligentes e vocês já entenderam. Porque, na verdade, irmãos, todo esse processo levou um tempo. E esse é o problema da nossa geração, porque ninguém quer pagar o tempo. O tempo é o preço necessário para amadurecer. Não adianta. Você não tem fórmula mágica que você está ali, pum, fumaça, apareceu um pastor, ou apareceu um delegado, ou apareceu um médico formado em neurologia, que são mais 8 anos aí de residência, depois de 6 anos de medicina, de 8 anos de medicina. Então existem coisas que não são fórmulas mágicas. Um bolo não é feito em 5 minutos. Por que você acha que as coisas de Deus vão ser rápidas para a sua vida? Deus pode operar rápido sim, em situações específicas. Mas Deus quer fazer algo muito grande no nosso meio. Apenas respeita o tempo determinado por Deus. Porque sempre tem um propósito. E o propósito não pode ser quebrado. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel, irmãos. Ele não vai deixar você cair, não vai deixar você se perder no meio do caminho. Apenas obedeça o propósito. Mas a palavra propósito, eu glorifiquei a Deus que ela remete a um determinado momento que nosso amado pastor leu lá em Atos capítulo 3, que foi a palavra que o pastor trouxe. Atos capítulo 3 diz que a porta do templo chamado Formosa, Pedro, ele foi o abençoado que encontrou aquele pedinte que tinha autorização para poder pedir ali na porta do templo, Pedro e João. Aquele homem, ele pegou e pediu uma esmola e Pedro falou: a partir de agora você não tem mais isso para a sua vida. A partir de agora eu quero lhe apresentar a solução dos seus problemas. A partir de agora eu vou te apresentar um Deus. Que Deus é esse? É o Deus que muda histórias. Ele não tinha ouro, não tinha prata, mas ele entregou aquilo que não tem valor. Ele entregou aquilo para o homem, que todo homem necessita. É o quê? Poder de Deus na vida dele para restaurar aquilo que estava quebrado. Deus nessa noite está restaurando aquilo que estava quebrado, porque pessoas vão respeitar o propósito, vão entender que o tempo está fazendo o propósito se cumprir. Mas eu quero te lembrar o seguinte, irmãos: Pedro, esse mesmo Pedro,
esse mesmo Pedro, um pouquinho antes, ele havia negado Jesus 3 vezes. Lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 54 ao 60, conta que ele negou a Jesus 3 vezes. E eu quero te lembrar o seguinte, meus irmãos, aqui nessa noite. Eu não sei quantas vezes o Senhor lhe concedeu a oportunidade, você negou. Eu não sei se você negou a Ele como em alguma vez para poder servi-lo, ou você negou um chamado, ou você negou uma ordem direta de Deus. Mas eu quero te lembrar que nessa noite é uma noite de oportunidade. Porque como eu falei minutos atrás, Deus ele é bom e Ele sabe dar boas coisas. E o problema da capacidade da mente humana é querer achar que Deus é igual a nós. Porque nós somos maus, nós não somos misericordiosos, nós não somos longânimos, nós não temos uma coisa chamada piedade, né? Mas Deus, Ele concede oportunidades. Diz a palavra que Ele fala para que quando nós perdoássemos, seriam 70 vezes 7. Seria muitas e muitas vezes. Mas eu quero te lembrar o seguinte, esse Deus que permite que nós sejamos perdoados muitas e muitas vezes, Ele derrama também perdão nessa noite. Eu não sei qual foi a oportunidade que você perdeu, mas sobre a sua vida é uma promessa. Volto lá em Abraão, que você será uma bênção. E através da sua vida, famílias serão abençoadas. E você abençoará os que te abençoarem. Você será uma bênção. Não deixe a oportunidade passar. Porque esse é o tempo de nós obedecermos a Deus. Diz a palavra que quando o homem ele obedece a Deus, se coloca no lugar de obediência, ele vira um agente de milagres. Deus quer levantar nessa noite agente de milagres. Mas eu preciso, aleluia, eu preciso me apegar à palavra. Que eu confesso que eu não quero ultrapassar o tempo. Mas eu preciso me apegar à palavra. O que você acha que o inimigo tem tentado contra a sua vida nessa noite para tentar fazer você parar? Pedro, naquela noite, ele foi negado por algumas situações. Ele negou a Jesus por algumas situações. Primeiro, por medo. Sabe por que ele teve medo? Porque a primeira coisa que falam para ele é que ele parecia com os homens que andavam com Jesus. Irmãos, eu quero te falar o seguinte, irmãos. Não tenha medo de se acharem que você está cheio do Espírito Santo e você se parece com Jesus. Nós somos perseguidos. Mas eu quero te falar, maior é o que está conosco, irmãos. Maior é o que está conosco. Coisa boa é quando você conversa com alguém e você não fala nada de Cristo. Você está numa conversa normal e alguém fala, pô, você é crente, né? Aí você pergunta por quê? Não, porque você tem uma paz que excede todo entendimento. Eu quero te falar o seguinte, irmãos, você está numa promessa. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas receba nessa noite toda a capacidade que Deus tem que derramar para você alcançar a promessa. Receba nessa noite de Deus, receba o renovo, receba força, receba autoridade, receba coragem, receba de Deus a capacidade para fazer aquilo que você acha que não consegue. Receba de Deus, porque Deus, Ele não está com suas mãos encolhidas, Ele está com sua mão estendida, e Ele quer o seu povo abençoado. E eu quero te lembrar o seguinte, irmãos, diz a palavra, aleluia, diz a palavra que como nessa noite existem alguns guerreiros que acharam que foram silenciados pelo Senhor, porque acha que Deus não teve misericórdia, que Deus esqueceu deles. Existem pessoas que estão amarguradas. Deus não fez nada com você. A vida traz situações que podem nos magoar, levantar pessoas que podem entristecer o nosso coração, irmãos. Mas seja revestido, porque Deus, diz a palavra, em 1 Samuel, no capítulo 4,
Diz a palavra que havia um menino inocente, 5 anos de idade, por causa do seu avô e seu pai, que estavam sendo perseguidos. A menina que tomava conta deles, uma menina simples, vai fugir, e aquele menino de 5 anos tem suas pernas quebradas e ele fica coxo. Eu não sei o que aconteceu com a sua vida muito tempo atrás, que tentaram te alejar. Mas meu Senhor, nessa noite, Ele está dentro do palácio dele fazendo menção do seu nome. Orabaçu irebantiu inegon. Labarabassai. Oh, meu Deus, eu imagino que nesse momento, quando está lá Davi, com o seu servo chamado Ziba, perguntando: existe alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul, para que eu possa fazer de bondade? Deus está lembrando de pessoas aqui nessa noite que Ele possa fazer algo de bom. Deus, nessa noite, Ele está mencionando nomes lá nos altos céus, para qual Ele vai adentrar com a bênção. Quero te falar o seguinte, irmãos, tem muito tempo que você está no silêncio. Tem muito tempo que você está nesse Lodebar e você está achando que está esquecido por Deus. Ah, meu Deus do céu, tem gente que está aqui, que só vive no silêncio e acha assim: ah, meu Deus me esqueceu, meu Deus não quer mais nada comigo. Eu quero te falar o seguinte: essa ferida não foi para a morte. Essa ferida foi para que um dia o nome do Senhor fosse glorificado. Foi para que você ficasse ali guardado na aljava de Deus, para o momento certo ser lançado. No momento certo você vai adentrar o palácio celestial. Você vai estar com o rei. No momento certo, o Deus vai te trazer a presença dele. Você vai provar das maravilhas de Deus. Deus só quer a sua presença do lado dele. Há um mensageiro aqui nessa noite chamando você para a presença de Deus. Você que está aqui, que você serve a Deus há tanto tempo e está nesse silêncio, eu quero te lembrar o seguinte, irmãos: não tem palavra, não tem dor que dure para sempre. O meu Senhor, Ele quer você do seu lado, do lado dele, servindo, vendo como Ele é maravilhoso, vendo como grandes coisas Ele pode fazer na sua vida. Deus, Ele quer com que você se assente ao lado dele. Vai ficar parado aí ou vai para o lado de Cristo, irmãos? Chega desse tempo de silêncio. Chega desse tempo de covardia. Chega desse tempo a qual você acha que não é capaz. Há um tempo novo para a vida dos irmãos. Há um tempo novo. E que tempo é esse? É tempo de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Há um tempo a qual o Senhor, através dos seus grandes feitos, Ele vai me presentear. Mas o que é isso? Não é, irmãos. Todos os servos de Deus que eu falei aqui, eles ao longo da sua caminhada, por mais que fosse dura, Deus vos abençoou. Deus não permitiu que ninguém morresse. Deus não permitiu que ninguém fosse escravizado, de certa forma, pelo pecado, mas não. Todos eles foram servos de Deus. E eu quero nessa noite, a qual o Senhor separou, para que você entendesse que o tempo de Deus para a sua vida chegou. Essa noite o Senhor separou para isso, que é um tempo de Deus para a sua vida. Deus está te chamando para que você venha cumprir o propósito. E é pela sua família. Glória a Deus. É pela sua vida. É pela sua salvação, que é o principal. É por causa de pessoas que ainda não passaram para a sua vida, mas vão alcançar. Se você não sabe, o discipular pessoas é isso. Você vai trazer pessoas para a presença de Deus que vão alcançar voos maiores do que os seus, e glorifica a Deus por isso, porque você foi canal de bênção. Você vai alcançar patamares a qual jamais imaginou. Sabe por quê? Porque você aguardou na presença. Porque você aguardou na presença. Eu quero te convocar, irmão, para se colocar de pé nessa noite. Aleluia.